Para se amar a Deus verdadeiramente, para se amar ao nosso Senhor Jesus Cristo, do fundo do nosso coração, a gente precisa de uma coisa: se conhecer. Peraí, Vinícius, eu não estou entendendo. Eu amo a Deus verdadeiramente, mas como é essa história de se conhecer? O que acontece é o seguinte: a gente precisa reconhecer os nossos erros. A gente precisa nos conhecer para saber quais são as nossas limitações, quais são as nossas dificuldades, aonde a gente tende a cair. Por que a gente dá aquela resposta automática para a pessoa quando a gente ouve uma coisa que desagrada? Entende? A gente precisa de se conhecer para amar a Deus verdadeiramente. Aí você vai falar assim para mim: Vinícius, mas eu não estou conseguindo encontrar uma relação entre eu saber as minhas dificuldades e amar a Deus verdadeiramente. Vou explicar para você, é fácil. O que acontece é o seguinte: quando você não se conhece, tá? Quando acontece uma dor, uma situação muito difícil na tua vida, por você não se conhecer, por você não reconhecer as suas limitações, as suas dificuldades, sabe o que acontece? Você bota a culpa em todo mundo. Você bota a culpa em todo mundo, inclusive no próprio demônio. E aí, olha como isso não é amar a Deus verdadeiramente. Porque pensa comigo o seguinte: como você pode botar a responsabilidade das situações difíceis estarem ocorrendo na tua vida às pessoas ou o próprio demônio, ou o próprio Satanás? Você está dizendo para mim, então, que as pessoas que talvez tenham feito esse mal a você, ou o próprio demônio que agiu na tua vida, eu não aguento quando as pessoas falam isso para mim, quando Satanás agiu na tua vida, quer dizer que essas pessoas ou Satanás, eles foram lá, fizeram mal a você, sem que Deus percebesse, sem o consentimento de Deus. Ah, Deus estava distraído e eles foram e fizeram. Como você pode amar a Deus verdadeiramente se você não confia nele? Se você está me dizendo que Deus pode descuidar e Satanás pode agir na tua vida. Entende? Para você amar a Deus verdadeiramente, você precisa de confiar em Deus de todo o teu coração. E para confiar em Deus, o que acontece? Quando a dor vem, quando a situação difícil ocorre, se você se conhece ou se você busca se conhecer, quando essas situações ocorrem, a primeira coisa que você vai fazer é o seguinte: ao invés de você botar culpa em todo mundo, você faz o seguinte: se essa situação está ocorrendo, eu tenho uma responsabilidade. Qual é a minha culpa aqui? Qual é o meu erro aqui? O que eu preciso corrigir na minha caminhada para que essa situação não ocorra mais? Porque essa situação ela só está ocorrendo para me ensinar alguma coisa. Não importa se quem é o agente dessa dor, se são as pessoas ou se é o próprio Satanás. Não importa quem é que está fazendo, mas eles só fazem com a permissão de Deus. Entende? Você confiando em Deus, você só pode confiar em Deus quando você entende que tudo que acontece na tua vida é tua responsabilidade. Existe uma responsabilidade sua e que Deus quer te corrigir. Ele precisa te corrigir para que você volte para o caminho dele. Entende? Então, quando as situações vierem, você faz isso. Situações difíceis, você para. Isso é se conhecer. Isso é ter a humildade de reconhecer as suas limitações. E aí você, quando a situação ocorrer, você vai falar assim: não, para aí. Vou tentar entender qual é a minha responsabilidade nisso aqui. O que Deus quer que eu modifique na minha vida? Qual comportamento, qual pensamento, qual sentimento eu preciso de modificar? Quando você faz isso, você está confiando plenamente em Deus. Porque o que está acontecendo na tua vida, você fala assim: meu Pai, eu sei que isso é bênção. Tudo são bênçãos. Eu sei que isso é bênção. O Senhor está derramando sobre mim essa dor está vindo aqui, está me machucando, mas é para o meu bem. E aí, logicamente, se você confia em Deus dessa forma, em qualquer circunstância, naturalmente, você vai ter a condição de amar a Deus verdadeiramente. Tenha humildade para reconhecer suas limitações. Sai do vitimismo, porque o vitimismo não vai te levar a lugar nenhum. Você só vai ficar brigando com as pessoas, reclamando de Satanás, reclamando de Deus, e de verdade você não vai sair desse lugar e vai estar muito longe de amar a Deus verdadeiramente, como você diz. Vocês fiquem com Deus e até amanhã, se o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, assim permitir.